Eu já vi aborto virar câncer, eu já vi aborto paralisar a vida, eu já vi aborto trazer dificuldade para engravidar. Eu não vou falar hoje sobre questões morais ou éticas ou religiosas. Eu vou trazer a visão filosófica e sistêmica sobre o aborto. A visão sistêmica é baseada nas 3 ordens do amor: o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, tá? Então não importa se ele foi natural ou se ele foi provocado. Todas as crianças precisam ser incluídas e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, sejam todas muito bem-vindas, é uma alegria estar aqui de novo. A gente vai fazer mais um encontro de domingo com o FT. Eu tenho vindo todos os domingos aqui para trazer temas que bloqueiam a nossa prosperidade e a gente faz rodadas de EFT. Inclusive, se alguém quiser ser atendida aqui ao vivo comigo, eu posso chamar alguém também para fazer as rodadas, tá? Mas a ideia é essa, é trazer temas que afetam a nossa prosperidade, que evitam a gente ter uma vida leve, plena e ser exatamente aquilo que a gente veio ser nessa jornada. Então, o tema de hoje é um tema bem delicado. Temos visitas aqui, uma visita bem gorda que está aqui atrapalhando a nossa live hoje. Vai dar o ancoramento energético para a gente, que já está aqui pronta para a nossa live. O tema de hoje é um tema delicado, ele ainda é um tabu na nossa sociedade, né? Normalmente não se fala muito nisso. Seja porque por questões religiosas, morais, mas normalmente ele é colocado embaixo do tapete. Principalmente também por conta da nossa dor, né? Às vezes é dolorido falar de aborto, às vezes fica um buraco na alma, então a gente coloca sempre esse assunto embaixo do tapete. E na filosofia sistêmica, tudo aquilo que a gente exclui empobrece a gente. Eu quero saber se o som tá legal. Quem está aqui comigo, me dá um retorno para saber se está me ouvindo bem, se está me vendo bem. Às vezes o microfone dá algum problema. Me avisa, Josi, se está me ouvindo bem, tá? Digam para mim como é que vocês estão se sentindo hoje, como é que vocês chegam aqui. Eu sei que esse tema pode ser um pouco dolorido, mas a ideia justamente é que a gente traga alívio para a alma e alívio para as dores de quem já passou por esse processo, tá? A gente já está no finalzinho do ano e talvez você esteja se perguntando aí, poxa, por que será que eu ainda não deslanchei? Por que será que eu não consegui avançar? Não consegui realizar os meus planos, os meus sonhos, né? E aí eu tenho certeza, tá? Que por trás das suas dificuldades, das suas não realizações, estão as suas dependências emocionais, as suas crenças limitantes e os seus padrões sistêmicos, os seus padrões familiares, tá? Porque são as suas inabilidades emocionais que travam a vida muito mais do que as inabilidades técnicas. É importante, sim, lógico, ter uma capacitação, ter uma responsabilidade profissional, ter estudo, mas o que trava a vida são as inabilidades emocionais, muito mais do que as técnicas, tá? Então, na infância, se você quebrasse uma perna, vamos supor que na infância você quebrou uma perna. Se você não fosse lá e colocasse o gesso, não fizesse uma cirurgia, né, caso fosse necessário, quando você crescesse, o que aconteceria com a sua perna? Provavelmente você ficaria torta, né? Ou ficaria com alguma marca, ou com uma coisa que precisava fazer cirurgia e não fez, ou a perna ficou torta e não engessou. Então você cresceu com essa deficiência. E nas nossas questões emocionais acontece a mesma coisa, só que a gente não trata, a gente não olha para essas dores da alma, a gente não olha para
para essas coisas que nos machucaram, para nossas dores emocionais. Então, elas não são tratadas, os traumas, essas experiências ruins. Então, se a gente não cuida disso, isso também vai deixar a gente torta, ok? E como eu sempre digo, né, são as nossas dificuldades, elas são sintomas. Então, a gente tem que encontrar o problema atrás do problema, ok? Boa noite, Manu, boa noite, Josiane, boa noite a essas que já estão aqui comigo. Mais um encontro de domingo com o EFT, para a gente trazer cura para a alma, prosperidade, leveza, pensando aí que a gente está começando um ano novo, né? É sempre um momento, a gente pode mudar e melhorar a qualquer momento, mas essas mudanças, né, são ciclos, né, que tem uma egrégora, que está todo mundo aí numa mesma energia de mudança. Então, aproveitar esse momento, esse movimento, para curar as dores emocionais. O ano que vem, 2026, é o ano que tem uma vibração do número 1, pela numerologia. A gente somando 2026 vai dar 1. E o 1 é um número de começos, é um número de inícios, está ligado à nossa individualidade, à nossa coragem de mudar. As mudanças, né? É um número de impulso. O número 1 é um número de novos começos. Então, aproveitar toda essa energia que está aqui no ar para que a gente possa começar a fazer já hoje as mudanças que vai vir para o ano que vem, né? Então, aquela história, né? Não deixe para começar amanhã, não deixe para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Então, já vamos começar hoje a nos preparar para esse novo ciclo. A gente sempre pensa assim, né? O ano começa, o ano acaba, né? Na verdade, são metáforas, porque a gente está nesse movimento, né? A gente vai continuar o movimento que a gente já vem fazendo. A gente pode melhorar, a gente pode aprimorar, tá? Então, a nossa proposta hoje aqui é a gente conseguir limpar essas dores, limpar essas coisas que a gente carrega, esse peso, para que a gente possa ter leveza para tirar a coisa velha, o peso velho, essas coisas que a gente carrega, para dar leveza para esse número 1 chegar com impulso, com alegria, com novas perspectivas, para que a gente possa aí aproveitar as infinitas possibilidades que o universo tem para nos entregar, ok? Então tem muita coisa para falar e muita cura para ser realizada aqui nessa noite, ok? E lembrando, né, trazendo pela perspectiva da filosofia sistêmica, tá? Não vou entrar em questões religiosas, morais, éticas, não. Vou falar de como isso, na perspectiva sistêmica, afeta a nossa alma, tá? A gente tem na filosofia sistêmica, que é a base das constelações familiares, porque a constelação familiar ela é uma ponta de todo um processo, de toda uma teoria, né? E ela tem as 3 leis do amor, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Então, e na filosofia sistêmica, tudo aquilo que a gente exclui empobrece a gente. E como eu falei, o aborto, como ele é um tema ainda muito tabu, ele é um tema dolorido, ele é um tema que envolve dogmas, que envolve questões morais, normalmente a gente cala. Não se fala muito sobre isso. Eu tenho uma amiga que ela passou alguns anos atrás sofreu um aborto, era a primeira gestação dela, e ela ficou muito abalada, ela, o marido, e eles foram procurar informações sobre isso, né? Foi procurar, vão para o Google, vão para a rede, e ela não encontrou nada. Ficou um vazio, assim, aquele vazio da alma dela foi esse vazio do silêncio, do silenciamento. Eu até me emociono em falar isso, porque o que aconteceu ela criou um codinome, um codinome que fala, né? Ela criou um codinome, tem um pseudônimo, e abriu uma página, um blog, isso já tem muitos anos. Ela abriu um blog na internet, colocou um outro nome, Diário de Fulana, e trouxe esse tema do aborto contando a história dela.
E foi incrível quantas mulheres se conectaram, quantos homens também se conectaram, justamente por essa questão do aonde eu encontro apoio, né? Aonde eu encontro informação, quem me acolhe nesse momento. E eu sei que esse blog foi muito legal, porque fez um puta sucesso e ela conseguiu, e muitas pessoas pedindo ajuda, informação e compartilhando as suas dores, porque acho que essa é a grande questão. A gente não se sente, em caso de aborto, as mulheres não sentem um lugar de acolhimento, né? Com quem que eu falo, com quem que eu converso, né? Então, esse buraco que tem, né, sobre esse assunto. E isso vai trazendo muitas dores, tá? Então, foi muito legal essa experiência dessa amiga que trouxe esse blog e trouxe tanta... Alimentam a culpa, exatamente, Manu. Ficam alimentando a culpa. A autocrítica, o autojulgamento, os medos, sabe? Então, quando você encontra alguém, como foi o caso dela, que traz isso de uma maneira tão sincera, tão honesta, tão colocando a vulnerabilidade ali da sua dor, acho que por isso que fez tanto sucesso. Acho que ela ficou com a página ainda durante algum tempo e parou. Mas o que acontece? É isso. Então, se quando há um aborto e a gente tem essa tendência, né, de excluir, de não falar, de colocar embaixo do tapete, o que vai acontecer? A gente vai criar uma exclusão no sistema. Quando há exclusão, há um emaranhado, há um empobrecimento. Eu fiz há uns anos atrás uma constelação e uma pessoa que estava com câncer. E quando a gente abriu o campo, a questão, o câncer estava ligado a um aborto que ela fez na juventude. A culpa, né, o medo aqui que a Manu está colocando, isso acaba ficando tão incrustado na alma que aí eu preciso me punir. Eu preciso me criar uma outra dor para aliviar a dor que eu estou sentindo. E ela desenvolveu esse câncer, quer dizer, era um buraco na alma. E aí a pessoa, aí acaba que a gente fica, no que a gente chama na filosofia sistêmica, fica presa na morte. A gente tem dois movimentos, ou a gente está olhando para a vida, para frente, ou a gente está presa na morte, a gente está olhando para o passado, para trás, a gente está presa nessas dores que a gente não cura. E normalmente quando há abortos, mortes prematuras, natimortos, a tendência é a gente ficar presa nessa dor. E a gente não consegue ficar inteira na vida. Quando a gente abre o campo, abre constelações, é o que a gente mais vê. Mulheres que não estão de frente para a vida, que estão aqui só na casquinha. Tem um termo, né? Missa de corpo presente, né? É isso, a pessoa está aqui só na casquinha. A pessoa está presa nessa dor desse aborto e ela não consegue olhar para os filhos vivos, não consegue olhar para o marido, não consegue olhar para a relação. A pessoa está aqui, mas não está. A alma dela está lá. Então fica esse vazio, fica esse campo, né? Esse buraco na alma que acaba não conseguindo resolver. E quando as pessoas estão olhando para a morte, estão olhando para o passado, estão nesse movimento da morte. Não estão presentes, como eu falei, nos parceiros atuais, nos filhos, né? Aí os filhos nascidos às vezes ficam se sentindo a ausência da mãe por conta disso. A mãe está presa lá nessa dor, tá? Então a pessoa está aqui, mas não está inteira, não está plena, não está presente. E quando um aborto acontece, normalmente quebra um laço entre o casal. Então é muito comum, depois de um aborto, haver uma rachadura e uma grande probabilidade do casal se separar. E mesmo quando o casal se separa, o aborto, esse filho que não nasceu, ele também cria um vínculo sistêmico. Então, eu preciso olhar para o aborto, para essa criança que não nasceu, mas eu preciso olhar também para esse parceiro, para esse pai, porque eu também me ligo sistemicamente
a ele, a gente fica conectada com esse parceiro, tá? São consequências, tá? São coisas que vêm de um aborto. Então, apenas, muitas vezes, quando a gente abre o campo, que está na constelação, às vezes eu pergunto, né? Teve algum aborto? Às vezes as mulheres falam assim, ah, não sei. Ou talvez tenha tido. Ou eu acho que sim. Ou eu pode ser. Quando há dúvida, normalmente é porque aconteceu, tá? Quando há uma intuição, então esse aborto ele existiu. E engraçado que eu ouvi uma coisa hoje na praia falando exatamente sobre isso. O rapaz falando uma conversa que eu peguei alheia. O rapaz falou assim: se você tem dúvida de que está fazendo errado, porque não que o aborto tenha sido uma questão de errado ou não, mas se tem uma dúvida, se teve uma intuição de que teve um aborto, provavelmente ele aconteceu. Às vezes teve um sangramento, às vezes a mulher não sabe, mas ele aconteceu. Então, quando há essa intuição, isso já traz para a alma essa exclusão. Mas então é isso, a grande maioria das vezes, quando tem a dúvida, o aborto acontece. Gente, eu sei que se tiver difícil aqui, se tiver complicado, faz perguntas, me diz aí como é que tá, se tá fazendo sentido, se não tá fazendo sentido. Tomem água. Já peço aí também que curtam, toquem aqui nos coraçãozinhos, adoro ver os coraçãozinhos subindo, encaminha para outras pessoas, comentem, porque quando a gente faz isso, o Instagram, a rede social, entende que o conteúdo é bacana e ele acaba distribuindo para mais pessoas. Então chama aí as amigas, convida aí quem puder convidar, porque isso faz a gente multiplica as boas informações pela rede, né? Eu tô aqui trazendo conteúdo e vocês me ajudam partilhando e divulgando as informações, tá? Todo domingo aqui a gente tá fazendo esse trabalho, para que a gente possa acessar nossa luz divina, nossa prosperidade. Eu venho trazendo esses conteúdos que eu preparo com super carinho para trazer para cá. E cada vez que eu preparo esses conteúdos, eles me ajudam também, né? Sempre é uma via de mão dupla. Jung fala que o processo terapêutico é inconsciente com inconsciente, né? Então, o analista e o analisando, eles estão crescendo juntos, é uma construção, tá? E aí, para honrar esse material que eu tenho trazido, a lei do equilíbrio, a gente partilha e o dar e o receber, a gente consegue equilibrar a balança. Ok, queridas? Então, vamos lá. Outras situações também que eu já presenciei, se tiver alguma dúvida para colocar aqui, se tiver difícil de acompanhar, se quiser que eu fale mais devagar, me diga que eu vou refazendo aqui, tá? Mas outra situação que aconteceu quando abre o campo é que uma pessoa que tinha sofrido um aborto tinha medo de engravidar, ela queria muito engravidar, ela e o marido, estava nos planos, mas ela tinha medo de engravidar, medo de que acontecesse novamente o que aconteceu. Então, aquele aborto que não foi olhado, que não foi cuidado, estava impedindo ela de conseguir colocar a vida para andar. Outra situação entra no arrependimento, entra na culpa, às vezes quando o aborto é provocado e a pessoa não consegue prosperar, por quê? Porque está se punindo. É a mesma situação lá da moça que desenvolveu o câncer. Entra nessa autocrítica, nesse autojulgamento e se pune. E aí assim, se eu tirei uma vida, eu não tenho direito de estar, eu não tenho direito de estar nessa vida e de ter prosperidade, ter coisas boas. Então acaba também entrando nessa autopunição e a vida não anda, tá? Então a gente vai ver assim, essas consequências elas são mais fortes, principalmente nas mulheres, mas tem casos sim de homens que também sofrem com as consequências de um aborto, que também ficam presos a filhos não nascidos. Também já trabalhei, já constelei um rapaz que tinha sido tão doloroso, eles estavam querendo tanto esse filho, tinha sido tão doloroso o aborto que ele também não estava conseguindo
fazer a vida andar. A relação do casal tinha ficado estremecida por conta disso, tá? Outra coisa, muitas vezes as mulheres fazem abortos e nem falam para os pais, para os companheiros, né, para o parceiro. E aí há duas exclusões: a exclusão do pai, do parceiro, e a exclusão da criança abortada. Então acaba que você percebe como a coisa, como ela tem muitas camadas por trás de uma camada, né? Então acaba tendo a exclusão também do parceiro, do pai da criança. E isso o sistema grita, né? O sistema vai, quando essas coisas acontecem, o sistema vai gritar e vai pedir, olha para mim, traz, né? Vai querer que isso venha à consciência de alguma forma, tá? Outra coisa muito comum em casos de aborto é a ordem dos filhos. Às vezes o primeiro filho acha que é o primeiro, mas não é o segundo, porque a mãe teve um aborto, né? Então não é o segundo, fica fora do lugar. E eu vivi isso também. A minha mãe teve um aborto antes de mim e eu achava que eu era a terceira filha, quando na verdade eu sou a quarta. O que acontece com as crianças que nascem depois de uma criança que foi abortada ou que não nasceu? Há essa sensação de que eu estou fora de lugar, eu não estou no meu lugar. E aí isso a gente vai levar para a vida, né? Eu estou nesse trabalho, mas eu tenho a sensação de que eu não estou no meu lugar, ou eu estou sempre essa sensação de não pertencimento, de não se achar nos lugares, sabe? Então, normalmente crianças que nascem depois de um aborto, elas passam por uma sensação dessa, de não encontrar o seu devido lugar. Então, durante muitos anos eu achei que eu era a terceira filha, quando na verdade eu sou a quarta, né? E essa sensação de não me encontrar sempre foi muito forte em mim. Eu sempre me senti muito perdida, eu sempre me senti muito sem encaixar, sabe? Tem uma palavra, não é inconveniente, é inadequada. É meio que essa sensação, eu me senti inadequada. E, na verdade, quando eu consegui assumir o meu lugar dentro do meu sistema de quarta e não de terceira, aí a gente começa a se encaixar e reencontrar na vida. Outra coisa que acontece também, que é muito forte, essa criança que vem depois de um aborto, porque a alma da gente sabe de tudo, tá, gente? Não adianta, a gente pode até... A alma sabe. O que acontece? É como se ela não se sentisse merecedora da vida. É como se ela não se... se o meu irmão não nasceu, se ele não nasceu, eu não tenho direito a estar aqui. Aí, às vezes, a pessoa alimenta uma culpa que não sabe nem de onde vem essa culpa. É um buraco na alma, é um vazio na alma. Então, acontece muito isso. Pessoas que nasceram depois de abortos, que aí de novo o meu caso, né? Vem essa sensação de culpa, essa sensação de solidão. É como se eu não me sentisse merecedora de ter essa vida, porque aquela vida que veio antes de mim não vingou. Percebe como as coisas são muitas nuances, né? Tá fazendo sentido aí para vocês, né? Que bom, tô vendo aí os coraçãozinhos, tá tocando, né? Tá tocando o coração. Que bacana, que bom. É isso que é legal, fico feliz que esteja tocando, tá? Que outra coisa que acontece, né? Então, casos de gêmeos. Tá fazendo sentido, né? Que bom, Manu, fico feliz. Um monte de coraçãozinho aqui subindo. Sei que o assunto é delicado, mas é bacana a gente trazer essas coisas para consciência, né? Outra coisa, gêmeos. Gêmeos que um filho não nasce e o outro nasce. Gente, a relação de dois gêmeos, de irmãos gêmeos, ela é mais forte do que a relação com a mãe, né? Então, quando uma criança tem uma gestação gemilar, uma criança nasce e a outra não, essa criança que nasce também nasce com peso, também nasce com uma culpa, também nasce com uma dor muito grande, com um vazio, com um abandono, né? Com essa sensação
de não merecimento da vida, com essa sensação de não merecer a vida. Então, muito normal pessoas com depressão, com ideações suicidas, né, porque já vem com falta de vitalidade, porque já vem com esse peso, com essa dor, com esse vazio. Já nasce presa na morte, sabe? Então são consequências, tá? Outra coisa. Gente, nada disso que eu tô falando, e aqui que fique bem claro, é para trazer culpa, tá? Muito pelo contrário. É para trazer consciência, para trazer cura. Outra coisa, isso eu falei uma vez para uma pessoa e a pessoa depois ficou se sentindo culpada, que não é essa a intenção. Tem tentativas de aborto. Pensar num aborto já traz para o feto essa sensação de rejeição. E aí, de novo, eu passei por isso, né? A minha mãe tentou me abortar e ela não conseguiu. Então, assim, só o fato da mãe pensar no aborto, em algum momento, isso já traz para o feto esse sentimento de rejeição, tá? De novo, não estou falando isso para trazer culpa para ninguém, estou falando isso para a gente poder trazer consciência para os nossos processos. Então, o que acontece? Ela tentou me abortar, mas ela me deu sim. Se ela quisesse realmente que eu não nascesse, eu não teria nascido. Em algum momento, a minha mãe me deu sim. Então, ela me deu sim e eu estou aqui hoje contando essa história. Se ela não quisesse, eu não estaria aqui, tá? Então, o que eu faço com isso? Eu tenho que fazer uma coisa muito boa da vida que eu recebi. Eu recebi esse presente vida, então eu preciso colocar mais vida na vida, né? Eu preciso honrar essa vida com vida, tá? Então é esse o nosso movimento. A Manu tá colocando aqui luz, justamente, Manu, é para trazer luz para as nossas dores, para trazer luz para as nossas sombras e poder curar. A gente só cura aquilo que a gente sabe que existe, né? Porque muitas vezes a gente está carregando um problema, uma situação, uma dificuldade, às vezes financeira, uma dificuldade de saúde, e a gente, como eu falo, é sintoma. Então vamos procurar a causa, vamos colocar luz nessa dor, tá? Então, assim, uma mãe pensar no aborto, isso já traz para a criança essa sensação de rejeição, tá? Então, e isso foi uma situação que eu passei também, né? Essa eterna sensação de inadequação, de não ser o meu lugar, de me sentir rejeitada, vem de uma experiência já intrauterina. E nada disso, gente, é justificativa, tá? Essa é a minha história. O que eu preciso, como a Manu tá dizendo, é trazer luz para tudo isso, para que eu consiga processar e criar novas conexões neurais baseadas, né? A neurociência vai dizer da neuroplasticidade do nosso cérebro. Então, se a gente tem uma trilha ali neural, a gente precisa colocar luz nessa trilha e criar uma outra trilha paralela, né? Então, é este o processo. Então, essas questões, elas não podem me definir, mas eu trazendo consciência, tendo clareza disso, eu posso refazer e reconstruir a minha história. Essa é a grande sacada, essa é a grande proposta, que a gente consiga criar. Eu não mudo o passado, mas eu crio um novo futuro. E eu crio. Agora tem duas aqui em cima, gente. Vou só esperar para ver se não cai nada aqui. Então, as duas gatas aqui em cima da mesa, que elas não entrem em atrito e a gente não derrube tudo. Tá? Então, olha só, gente, como eu falei, nada disso é para trazer culpa, tá? Tudo isso é para a gente possa ter consciência e curar. Então, a gente precisa trazer essas coisas, trazer luz, trazer a consciência e dar um lugar para os excluídos, que é isso que Bert Hellinger vai dizer. Só assim haverá cura, haverá vida bem vivida. Combinado? Beleza? É isso? É que vocês estão recebendo essas informações, se isso faz sentido. Eu sei que o assunto é delicado, mas eu posso fazer um atendimento ao vivo, se alguém quiser estar aqui
Se quiser, muito esclarecedoras, bacana, que bom. Que bom que tá trazendo esclarecimento. A proposta é essa. Bacana, fico feliz. Então, olha só. Se alguém quiser ser atendida, tiver uma situação que queira trazer, lembrando que a live vai ficar salva, que vai ficar salva também no YouTube, tá? Mas se alguém quiser ser atendida, coloca aqui que a gente faz um atendimento ao vivo. Senão eu faço as rodadas genéricas, tá? Eu sei que é difícil de falar sobre isso. Vou fazer as rodadas, tá? Pensem aí com vocês. Passaram por alguma situação? Foi provocado, não foi? Nasceu natimorto, nasceu cedo? Se vocês já passaram por uma situação dessa, e isso traz alguma dor, traz alguma memória ruim, traz essa imagem, traz o sentimento. Quem já está acostumado a vir aqui, que conhece a FT, vai acompanhando. Quem nunca fez, é só seguir aqui as rodadas, tá? A FT, ela trabalha com a limpeza dos canais energéticos, trabalha com os mesmos pontos dos meridianos da acupuntura, só que em vez de agulha a gente usa os toques para estimular os pontos e liberar. Então, traga aí uma memória de vocês, quem tem, tá? E a gente faz as rodadas. Aí quando vem alguma imagem, vem alguma sensação, vem uma lembrança, essa lembrança é forte, ela é clara, ela é escura, você tá dentro da cena, você tá fora da cena, como é isso? Traz um sentimento, eu sinto uma tristeza profunda, eu sinto culpa, eu não sinto nada, mas eu sinto um nó na garganta, eu sinto um aperto no peito. Mensura isso, de 1 a 10, quanto isso é, tá? Eu sinto um nó na garganta, vê se consegue dar uma nota. Se quiser, coloca aqui no chat, que é bom que a gente vai sabendo para onde a gente tá andando, tá? E me diz. Aí a gente vai... Então, presta atenção nessa cena que vocês trouxeram, que tá vivendo aqui, né? Que tá aí na sua cabeça. E vamos aqui. Eu vou fazer as rodadas genéricas, eu vou trazer as palavras, mas você pode trazer e pensar naquilo que veio na sua imagem. Então, deixa aí quietinho e no papelzinho anotado aí o valor da emoção, do sentimento, e me acompanha aqui nas rodadas, tá? Então, a gente começa aqui pelo ponto do Karatê. E vai falando aqui. Mesmo que eu tenha sofrido um aborto, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha ficado muito triste com o que aconteceu e ainda esteja presa a essa dor, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que isso ainda doa na minha alma, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Aí vamos aqui pro topo da cabeça. Eu sofri um aborto. Isso foi muito doloroso. É só seguir os pontos, quem nunca fez, tá? Eu sofri muito. Eu carrego uma culpa, mesmo tendo sido um aborto espontâneo. Talvez, se eu tivesse sido mais cuidadosa, aqui é 2 dedinhos aqui abaixo do ossinho da clavícula, tá? Isso não teria acontecido. Aqui na altura aqui do 90 graus, aqui na altura do sutiã, eu sinto culpa. Esse peso, eu não me permiti sentir. Eu me julgo, eu me critico. O peso dessa perda em minha vida, essa dor impede de seguir em frente. Eu sinto uma tristeza profunda. Mesmo que eu tenha outros filhos, a dor do filho que morreu é muito grande.
às vezes fico ausente para os meus filhos vivos. Eu ouvi coisas que me deixaram muito triste. É assim mesmo. Depois você tem outro. Eu não me senti acolhida. Eu tive medo de falar da minha dor. Ainda carrego esse peso. Para um pouquinho, respira, vê como é que fica o corpo, vê como é que fica a imagem. Essa imagem que você trouxe, ela continua clara, continua escura, você se vê dentro, se vê fora da cena. Mudou a perspectiva, eu estava olhando de frente, agora eu olho de lado, eu via tal coisa, agora eu não vejo. Como é que fica a cena, como é que fica a imagem para vocês, tá? E o que você estava sentindo, mudou, diminuiu, aumentou, mudou de nome? Não precisa ter diminuído, tá, gente? Mas é importante só a gente saber aonde é que a gente tá para saber por onde que a gente caminha, tá? Então, se quiserem colocar aqui no chat para mim o que estão sentindo, como é que foi fazer a rodada. Se vê algum sentimento, algum pensamento, alguma voz, alguma lembrança. Se quiser, coloca no chat aqui para mim, vai ser bacana para a gente poder ter informações para poder lidar com o que está acontecendo, tá? Ver como é que tá o corpo de vocês, como é que fica, como é que vocês estão se sentindo. Tomem água, é importante. Ok? Está tranquilo, que bom. Que bom que tá tranquilo. Tá certo. Vamos aqui, gente, ó. Fazer uma segunda rodada. Mesmo que eu tenha provocado um aborto, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu carregue uma culpa profunda e a dor silenciosa por essa decisão, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me julgue por ter excluído a minha própria dor, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Peguei pela metade, tudo bem. Vai acompanhando aqui, a gente tá falando sobre as dores e as consequências do aborto. Vai acompanhando aqui a rodada e depois a live fica salva. Aí você assiste a live depois inteira do começo, mas fica aqui e vai fazendo as rodadas com a gente, tá? Não tem problema. Eu sinto culpa, tristeza, medo do julgamento, solidão, dificuldade de seguir em frente, medo, tristeza, o peso da decisão, o peso da culpa, a falta de acolhimento, o silenciamento, a dificuldade de falar da minha dor. Será que tudo isso está afetando a minha vida? Eu me culpo por pensar em abortar o meu filho? Essa culpa me consome ainda hoje. Culpa, medo por ter pensado no aborto. Essa culpa me consome. Medo, crítica, autojulgamento, punição, tristeza. Eu carrego uma culpa, eu carrego uma dor, eu carrego a solidão da decisão. Tristeza, peso, punição. Eu me culpo. Essa culpa me consome. Eu me julgo, eu me autocritico. Para um pouquinho, respira, veja como é que tá o corpo, aquilo que vocês estavam sentindo, mudou de nome, mudou de lugar.
mudou de sensação, às vezes tem uma dor na garganta, aí vai um enjoo no estômago, a dor às vezes movimenta, era tristeza, virou outra coisa, como é que, né? Percebe aí, se não quiser falar aqui no chat, se quiser colocar no chat aqui é melhor, é bom, mas se não quiser, percebe aí como é que você se sente, percebe aí o que acontece, né? Esse sentimento muda, ele não muda, como é que fica, como é que fica o corpo, como é que fica, diz aqui como é que tá sentindo. Essas rodadas já vão trazer algum alívio, tá? Se tem algum processo de culpa, alguma coisa. Lembrando que essas rodadas são genéricas, que elas podem já trazer algum alívio, mas que o ideal, para a cura ser profunda, a gente precisa limpar as memórias de dor do que aconteceu. Às vezes, essa situação trouxe outras consequências, né? Uma separação, ou uma doença, ou uma incapacidade de engravidar de novo. Então, se isso trouxe alguma outra consequência, o fim de um relacionamento, né? Um problema de saúde, então, quando a gente faz a FT de forma bem pontual, a gente vai limpando todas essas memórias, a gente vai limpando todas essas consequências. Então, aí sim, a gente consegue fazer um trabalho bem profundo de limpeza. Mas é isso, é um trabalho que é personalizado, que é individualizado, é direcionado para o seu problema, para a sua situação, né? Então, de uma forma bem específica. Então, se tem alguma coisa aí acontecendo, que você sente aí que precisa olhar para isso, me manda uma mensagem, a gente marca uma conversa, uma sessão, a gente agenda uma sessão, porque aí a gente consegue trabalhar de forma bem específica, bem personalizada, individual, né? Eu e você trabalhando a sua dor, e aí sim é possível se libertar de uma vez por todas da culpa, dessa dor, e viver de forma leve, sem julgamentos, né? Sem peso, sem carregar todas essas questões, acolhendo e aceitando aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente passou, né? Foram os erros e os acertos das nossas antigas versões, das nossas antigas nós, né? Das minhas antigas eus, que me trouxeram até aqui. Então, olhar com muita amorosidade, com muita gentileza, para tudo aquilo que a gente já passou, para tudo aquilo que a gente já viveu, para aquilo que as nossas eu mais novas vivenciaram, porque foi o caminhar delas que nos trouxe aqui. Então, olhar com esse olhar de gentileza, de cuidado, para aquilo que nos trouxe até aqui hoje, tá? Para os passos que a gente deu. Então, se quiser ter uma vida verdadeiramente leve, livre de culpa, de auto-julgamento, me manda uma mensagem, agenda a sua sessão, porque aí a gente faz esse trabalho bem específico, bem profundo de limpeza da alma, tá? E é como eu falei logo no começo, né? Deixar as dores do ano velho aqui, para que o próximo ano, que é um ano de energia número 1, venha repleto de possibilidades, né? Quando eu tô presa nessas dores, é muito louco, gente, porque quando a gente tá presa nas dores, a nossa capacidade de enxergar é bem limitada. Eu só consigo enxergar aquilo que as minhas dores que eu carrego me permitem. Conforme eu vou tirando o peso, meu campo de visão vai... Então, às vezes, o universo está aqui, manda um monte de possibilidades, manda um monte de presentes, manda um monte de insights, e a gente não enxerga. A gente não enxerga porque a gente está tão carregada de dor, com essa nuvem, né? Com essa nuvem de... Como é que é? Essa ilusão encobrindo a nossa visão, que a gente não consegue enxergar as oportunidades e as bênçãos que o universo nos traz. Então, quanto mais a gente vai ficando leve, quanto mais a gente vai se conectando com a nossa essência divina, com a nossa luz verdadeira, mais a gente fica aberta para enxergar e receber do universo aquilo que é nosso por direito, aquilo que é que nos compõe, né?
ser exatamente aquilo que a gente veio ser nessa jornada. Porque tá tudo aqui, gente, tá aqui. O que acontece? As pessoas falam muito isso, né? Ah, porque se eu fizer tal coisa vai faltar para fulano. Não, aquilo que é meu ninguém pega. Aquilo que é meu tá aqui. Tá tudo aqui, é tudo para mim, é tudo meu. Agora, eu preciso ir lá e acessar isso. Eu preciso ir lá e pegar o que é meu. Só que se eu não pego o que é meu, se eu fico passada na vida anestesiada, se eu fico, né, cheia de... Ninguém vai pegar, vai ficar lá, vai para a próxima encarnação, vai para a próxima oportunidade. Se eu não pego aquilo que é meu por direito, outra pessoa não vai pegar. E aí, se perde? Não, o universo vai me mandar outras oportunidades para que eu consiga enxergar e acessar o que é meu. Não sei se vocês já ouviram falar nas cartas do caminho sagrado, que é umas cartas, um oráculo que vem dos índios norte-americanos, né? Eles falam isso da cornucópia da fartura. Tá tudo aqui, tudo que eu desejo nessa vida tá aqui disponível para mim. E eu posso acessar isso a qualquer momento. Mas para isso eu preciso estar em conexão, em gratidão. Primeiro eu agradeço, depois eu pego. E eu só consigo me conectar com isso se eu estiver com a alma livre, liberta, sem esses pesos, sem essas crenças, sem essas dores que eu carrego. Eu não sei como eu anoto aqui, minha 70, 20, 23. Eu sinto isso. Preciso me desfazer das dores. Todas nós, inclusive assim, esse é o nosso desafio nessa existência, sabe? Essas dores, essas situações, elas vêm para testar as nossas habilidades. A gente vem com uma missão, né? A gente vem com um propósito, com um projeto. Então eu preciso testar as minhas habilidades. Aí os desafios vêm justamente porque assim, quando eu nasço, eu estou em construção. Aquilo que eu fui quando eu era criança, quando eu desencarnar, quando eu sair dessa existência, eu vou ser totalmente diferente, porque eu fui me construindo e me mudando ao longo da existência. E esse é o nosso desafio, é se desenvolver, né? Então, todas nós temos dores. A questão é como eu lido com isso, o que eu faço com isso, né? Eu aproveito isso para dar um salto, para me desenvolver, para subir um degrau, ou eu fico usando isso para me lamentar e para justificar as dificuldades que eu tenho na vida. Percebe? Então, assim, todos nós temos muitas dores. E cada uma vai ter uma dor em uma coisa que trava, né? Tem pessoas que vêm para essa existência com dificuldade financeira, tem pessoas que vêm para essa existência com dificuldade de saúde, com dificuldade de relacionamento. São os nossos desafios, né? Aquilo que é mais difícil para mim, que é justamente aquilo que eu preciso desenvolver habilidade para poder superar. Isso eu não consigo, enquanto eu não conseguir resolver essas dores, eu vou continuar vivenciando as dificuldades, até que chega uma hora que eu vou conseguir passar para uma outra fase do game, né? Então, a proposta dos nossos problemas é eles serem ferramentas para o nosso desenvolver, para o nosso evoluir. Tá? Então, E outra coisa, gente, que é muito importante, pedir ajuda. Porque ninguém cura ninguém, mas ninguém se cura sozinha. Então, a gente precisa estar num processo terapêutico, a gente precisa estar com outras pessoas, a gente precisa falar, a gente precisa ouvir e a gente precisa trabalhar profundamente. Sozinha a gente não consegue, tá? A gente que é terapeuta precisa estar em terapia, porque eu tenho muita facilidade para olhar, tenho um olhar treinado para olhar as pecinhas faltando na vida do outro. Na minha própria vida eu me engancho, então eu também preciso da terapia, eu também preciso estar em acompanhamento. Então, pedir ajuda, sabe? Ir para um processo terapêutico. A EFT, para mim, é uma ferramenta assim, incrível, é um grande presente do universo,
porque a FT, ela muda a nossa perspectiva, sabe? Tem coisas que às vezes tem uma dor tão grande que a gente começa a fazer as rodadas de FT e daqui a pouco a gente nem lembra mais daquilo que começou a fazer. Então, eu vejo a FT como um grande presente da espiritualidade, sabe? E é isso. Então, assim, tá difícil, eu percebo que eu tô enganchada, tenho as minhas dores, preciso me desfazer das dores, me manda uma mensagem, vamos conversar, vamos agendar uma sessão, vamos trabalhar especificamente as suas questões para que você consiga, assim, ter leveza e se libertar de tudo isso. A Manu tá falando aqui, maturidade. É exatamente, Manu. A gente vai amadurecendo, né? Nós somos seres em construção. Tem um livro da Ana Cláudia Arantes, eu acho muito bacana, ela fala assim, a borboleta nasce borboleta, a vaca nasce vaca, o gato nasce gato. Mas nós somos seres humanos, a gente vai se tornar, a gente tem um verbo antes, né? Então a gente vai se tornar humano, então a gente vai ser humano. A gente vai ser aquilo que a gente teve capacidade, maturidade, como a Manu colocou aí, para poder desenvolver e para poder experimentar, né? Então eu vou ser aquilo que eu trabalhei para isso. Se eu não faço nada, eu vou continuar sentindo as dores, senão eu vou limpando e aí eu vou conseguir passar para novas fases do... Não vai acabar não, tá, gente? É um processo dinâmico, né? Eu vou resolver uma situação aqui, aí eu vou estar apta a conseguir enxergar uma coisa mais profunda e mais, né? É aquela ideia das camadas, né? Eu vou limpando, tirando aquilo que tá fora, até chegando em... Então, assim, eu vou limpar uma dor, eu vou encontrar um outro desafio e um outro, que é uma espiral, né? A gente vai indo, né? A gente vai curando, vai resolvendo e vai subindo, pedindo aí para compartilhar, para comentar. Quem estiver assistindo no YouTube, que eu vou colocar no YouTube, se inscreve também no canal, ok? Então vamos curtir, comentar, compartilhar, porque aí a gente distribui boas notícias pela rede, a gente distribui boas informações. Vamos fazer aqui uma última rodada, então, para dar uma aliviada. A Manu tá dizendo que amou. Que bom, Manu. Eu também amei estar aqui. Gente, como eu amo estar aqui. É maravilhoso. Faz muito sentido. Que coisa boa que tá fazendo sentido para você. Gente, é maravilhoso. Para mim também é maravilhoso estar aqui. Acreditem. Tá, então vamos aqui, gente, ó. Mesmo que eu sinta essa dor, eu me perdoo, me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha passado muito tempo culpando e me punindo, eu me perdoo, me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não tenha conseguido dar um futuro para essa criança, eu me perdoo, me amo e me aceito profunda e completamente. Vamos aqui no topo da cabeça. Querido filho que não nasceu, eu vejo você. Você pertence. Você faz parte. Você também é meu filho. Você pertence ao meu sistema de forma incondicional. Eu sinto pelo que não foi, mas aceito e honro a nossa história e nossos destinos. Eu dou sim para a sua existência na minha alma. Você sempre terá um lugar no meu coração. Eu me liberto da dor, da culpa, do peso. O amor flui entre nós. Você foi muito cedo. Um dia nos encontraremos de novo. Por enquanto, eu fico na vida. Eu fico mais um pouquinho.
eu te deixo em paz. E fico em paz com tudo o que aconteceu e como aconteceu. Eu escolho ficar na vida, ficar no presente, olhar o futuro. Eu me movo em direção ao meu destino. Eu solto e liberto a dor, eu solto e liberto a tristeza, a autocrítica, o medo, a culpa. Eu solto e libero a autopunição. Eu escolho seguir o fluxo da vida. Eu fico na vida e sigo na vida leve e forte. Eu fico. Eu escolho ficar na vida. Eu escolho a vida. Eu escolho viver inteira e com plenitude. A semana que vai entrar será a melhor semana da minha vida. Porque hoje eu tomei uma decisão. A decisão de ficar na vida. Leve, em paz. Eu mereço a prosperidade. Eu mereço coisas boas. E eu vou fazer algo muito bom da minha vida. Eu escolho a vida. Respira, para aí um pouquinho, me diz como é que vocês estão. Se querem comentar alguma coisa, fazer alguma observação. Como foi fazer essas rodadas? Foi fácil, foi difícil, foi bom, foi ruim? Fala pra mim como é que vocês estão se sentindo agora. Lembrando que a live vai ficar lá no feed do Instagram, lá no YouTube. Mandem para pessoas que vocês acham que podem gostar também dessa conversa. Curtam, comentem, compartilhem. Que aí vocês me ajudam a distribuir e a espalhar boas notícias pela rede. Ok? Foi muito bom. Que ótimo, que ótimo, que ótimo, que ótimo. Queridas, eu agradeço imensamente. Para mim foi muito bom também estar aqui hoje. E a gente volta domingo que vem. Vamos ver como é que vai ficar. Agora tem o final do ano, né? Vamos ver como é. Domingo que vem eu tô aqui de novo. E a gente se encontra nesse mesmo horário. Aos domingos. Se quiser me mandar também sugestão de temas para a gente trabalhar, me manda mensagem. Quem não tá no grupo do Instagram, quiser entrar no grupo do Instagram, tem um link na bio do Instagram e tem lá no YouTube também o link para entrar no grupo do Instagram. Eu sempre posto informações, eu estou sempre colocando coisas bacanas lá, não só divulgando trabalho, mas oportunidades e também condições especiais para quem está me acompanhando lá no grupo. Ok? A Manu está falando aqui da gratidão. Procrastinação. Manu, já tem um de procrastinação que tá lá na playlist do YouTube. Ok? Gratidão. Eu não sei o nome, mas tá aqui. Eu agradeço imensamente a presença de vocês e espero que a semana seja... Gi! É isso, Gi? Tá, Gi? Ótimo, Gi. Que bom que você veio, que bom que você tá aqui. Se quiser, entra lá no canal do Instagram também. Gostei muito, que legal, que bom que você gostou, fico feliz. E a gente se encontra domingo que vem, às 19 horas. Que a semana de vocês, que a nossa semana seja incrível, muito mais leve, muito mais próxima. Beijos, 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 beijos e até a semana que vem. Tchau, tchau.